Tá no ar, o Saúde em Pauta. Recebendo especialistas de diversas áreas para tirar suas dúvidas. Participe pelo nosso WhatsApp, 991314200. Agora, a pauta é sua saúde. Apresentação, Pedro Hélio. Boa tarde para você, 14 horas 48 minutos, Venturosa FM, a você que nos acompanha pela nossa frequência 104.9, seja bem-vindo. E a você também que nos acompanha pelas plataformas digitais, pelo nosso venturosafm.com.br ou pelos aplicativos Rádiosnet e também o aplicativo exclusivo da Venturosa FM. É um prazer tê-lo aqui. O consultório está aberto, porque o Saúde em Pauta agora está no ar. 14h48, hoje... nós trazemos nesse domingo, dia 12 de janeiro de 2020, o primeiro Saúde em Pauta do ano. Eu tenho o prazer de receber pela primeira vez, porque ele tinha dado uma sumida, ele está muito pop. Ele está viajando muito, mas sim, eu consegui trazer ele no primeiro programa do ano para falar sobre um assunto muito interessante. Hoje eu vou conversar com o psicanalista Daniel Lima sobre a questão de corpo, dor e psicanálise, a clínica psicossomática. Para entender melhor, para a gente saber ligar uma coisa à outra, ele é quem vai nos ajudar nessa consulta de hoje, onde a pauta é a nossa saúde mental, mas também liga diretamente o corpo, a dor corporal. Ele é membro titular e psicanalista didata da Sociedade Pernambucana de Estudos Psicanalíticos. Ele é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi. Depois ele vai falar essa pronúncia correta, porque eu não estava esperando de cara essa palavra tão diferente. Ele é membro internacional, né, da Sandor Ferenczi Network, estudo permanente no Grupo de Estudos Psicanálise do Acolhimento, o GEPA. Ele é licenciado em Filosofia, é bacharel em Teologia, pós-graduando em Psicanálise e Teoria Analítica. Ele também é pós-graduando em Filosofia e Autoconhecimento. Também é coordenador do Grupo de Estudos Psicanalíticos da cidade de Arco Verde e também é colunista do Jornal de Arco Verde. Com um currículo desse, com palavras tão fáceis de se pronunciar, eu dou boa tarde para o psicanalista Daniel Lima. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Pedro Hélio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Boa tarde a todos. Mais uma vez na rádio, só que agora no nosso programa é a primeira vez, né, Daniel? Então, por isso que eu estava lhe dizendo, Saúde em Pauta começou, recebi várias pessoas, vários profissionais, mas faltava lhe receber. Então, hoje conseguimos encaixar esse assunto tão importante, né? Assunto esse que me despertou a curiosidade quando eu acompanhei sua participação lá em Garanhuns, no consultório da Samara Ponte, da Rádio Jornal. E eu disse, eu preciso trazer esse assunto para cá também. E concordamos. Quando eu ia falar isso, você já disse, precisamos levar para o programa. Isso, precisamos. Porque às vezes quando nós falamos de dor, né, as pessoas ligam apenas a problemas, às vezes nem lembram, nem pensam e nem imaginam que tem a ver, às vezes, com a saúde mental da gente, né? E para poder entender melhor, antes de mais nada, além de ser um pouco difícil de falar, se a gente tiver em um jogo rápido, igual eu faço aqui na programação, que eu errei umas 2 vezes hoje, mas quando a gente fala em clínica psicossomática, exatamente o que é? Quando a gente fala de clínica psicossomática na psicanálise, né, nós estamos falando dos fenômenos somáticos, aqueles que aparecem no corpo, aquilo que seria a neurose de convergência. Né? Como Freud começa o tratamento, os estudos, né, da histeria, os estudos sobre histeria, que a histeria é um fenômeno de convergência. As histéricas, elas tinham paralisia de um membro, tinha sempre algum fenômeno no corpo. Então, quando a gente fala da clínica somática, num viés psicanalítico, nós estamos cortando essa coisa dicotômica, né? Essa dicotomia entre psique e soma. Né? O psique, que em grego é a mente, né? Mente, emoções, daquilo que está atrelado à mente e às emoções, e o soma, também no grego, que tem a ver com o corpo, que é corpo. Antes
da escola psicossomática de Paris, que inicia com Pierre Marty. O Pierre Marty, ele que cunha esse termo, né, psicossomática, e tira esse hífen no meio de psique e soma e passa a colocar tudo como uma coisa só, né? Ele diz que o corpo acaba sendo uma expressão de como está a sua saúde mental. Então, até tem a ver tudo com esse mês, sendo o Janeiro Branco, a falar de saúde mental, né? Um mês onde se fala tanto de saúde mental, voltado para isso. Então, falar da clínica psicossomática, segundo Pierre Marty, é dizer que o corpo acaba sendo uma extensão de como está a mente. Então, se a mente vai bem, mens sana, corporeum sano. Se a mente vai bem, se a mente está sã, o corpo está são. Lembramos daquela frase, mente sã, corpo são. Mas como é que faz para chegar a esse conjunto tão difícil, Daniel? Vivemos em uma época de tempos estressantes, de trabalho estressante, de rotina estressante. Eu acho que chegar nesse nível é um pouco difícil. Mas com a ajuda da psicanálise e especificamente da psicossomática, é possível chegar a esse conjunto de você estar bem com a mente, o corpo, mesmo diante de adversidades, tanto de trabalho quanto de vínculos familiares, desencontro às vezes, é meio complicado. Mas com esse tratamento, com essa ajuda que nós podemos ter da psicossomática, é possível chegar até esse nível? A ter um equilíbrio, depende, né? Depende do nível de doença somática, né? Depende do nível, né? Segundo a escola de psicossomática de Paris, né? Se for um desligamento somático, tem duas etapas, né? 2 estágios, por assim dizer. O primeiro estágio é o estágio de regressão, e esses é mais fácil de se tratar. As doenças psicossomáticas que têm essa linha mais regressiva, porque, como por exemplo, doenças recentes, como o sujeito está extremamente estressante, como você falou, vivendo uma rotina muito puxada, que é o que a gente mais vivencia, né? Então, diante dos estresses, diante de toda a agitação do dia a dia, ele começa a sentir um desconforto abdominal, né? Começa a sentir azia, depois vai procurar um gastro, né, que é o especialista da área, e ao fazer o exame específico, ele vai ver que tem gastrite, úlcera, algo assim. Sendo uma doença somática, né, o sujeito já é o oposto, né? Isso aí já é quando há o desligamento. Para haver o desligamento, já está no corpo alojado, e quase sempre tende a haver um equilíbrio, mas não trata em si uma cura do sintoma. Já no quadro regressivo, o sujeito ele tem toda uma sintomatologia, ele tem todo um sintoma de quem tem gastrite, faz o exame e não tem gastrite, né? Então, nesse estágio de regressão, é muito mais fácil de haver um equilíbrio. No estágio de desligamento, já não. Vale salientar uma coisa, que aqui o que a gente está fazendo não é uma consulta, por assim dizer, né? Mas sim uma psicoeducação, né? Levando uma informação para que o sujeito possa procurar. Para ver esse equilíbrio, Pedro, entre a mente e o corpo, né? Entre a mente sã e um corpo são, primeiro a gente precisa entender os fatores de risco, né? Aquilo que é fator de risco, que são estresses, né? O sujeito vive numa vida agitada, trabalha o tempo todo. Se esse trabalho intenso tem um horizonte próximo, né? Eu vou trabalhar intensamente porque eu tenho contas a pagar, que ainda vem aí do ano passado. Então, tenho que trabalhar tanto tempo para poder dar conta dessas dívidas. Assim, tudo bem, tem um horizonte. Mas se o sujeito ele vive intensamente num estresse, que pode até gerar o burnout, né, acaba que o corpo vai sentir. Isso seria um fator de risco. Para haver esse equilíbrio, seria trazer um fator protetivo, né? O fator protetivo seria
procurar manter o equilíbrio, além de uma alimentação saudável, fazer uma higiene do sono, né, procurar um especialista da área e tantas outras coisas, como praticar esportes, né, também ajuda muito. Então, para manter a mente, eu estou aqui fazendo tentando fazer um resumão, mas para poder fazer um equilíbrio entre mente e corpo seria mais ou menos por aí. E lembrar que realmente a palavra é equilíbrio. Exato. Porque já em outras participações que você veio aqui na Venturosa FM, na época no Papo de Domingo, você falou da questão, Daniel, que a nossa vida, ela é uma montanha-russa, ela Isso. nunca é constante. Isso. Ela não é retilínea, né? Ela sempre vai ter altos. Nós temos os nossos altos, mas também temos os nossos baixos. As baixas, né? Que aí a gente já pode até empregar aquela questão da autoestima, né? Uhum. Há épocas que nós estamos com a autoestima elevada, mas tem dias que a gente acorda, desde a hora que a gente acorda, já sente que não tá bem, né? E isso são esses altos e baixos. Mas, partindo ainda para a parte da dor, né? Ela se manifesta como um mal-estar. Você citou aí azia, desconforto, vamos dizer, abdominal. Mas, em outros, tem N manifestações do corpo que demonstram que algo não está bem. Normalmente é essa desorganização mental. A mente não está sã. Alguma coisa está acontecendo. Então, quando tentamos entender essa parte de saúde mental interferir na saúde corporal, é necessário, então, já quando você começa a citar aí os filósofos e tal, é uma coisa que vem sendo estudada há bastante tempo. Sim. De como a mente pode interferir na saúde do corpo, né? E usando exemplos, eu gosto de sempre usar exemplos para as pessoas que estão em casa conseguirem entender melhor. Quando eu falei que nós íamos falar sobre essa questão de que a mente afeta o corpo, a primeira coisa que alguns ouvintes mandaram para o nosso WhatsApp logo cedo foi a questão de que se uma pessoa ela passa por momentos de raiva, algumas pessoas têm a tendência a no outro dia acordarem com manchas no corpo. Isso. Manchas roxas às vezes, ou até vermelhas, enfim, vai de cada caso. Mas esse é um bom exemplo de que nossas ações, o que nós fazemos com a nossa mente, pode no outro dia, ou às vezes até imediatamente, afetar na saúde corporal? Isso também é um bom exemplo. Também é um bom exemplo porque na psicossomática, às vezes o sujeito ele não tem uma dor orgânica, de fato, né, que vai sair no exame. Uma coisa a ser salientada é que a psicossomática, antes era a clínica somática era uma clínica da medicina, que aí o Franz Alexander ele escreve justamente medicina somática, né, medicina psicossomática, a sua obra. E aí nessa obra ele vai falar em todos os aparelhos orgânicos, né, aparelho digestivo, aparelho reprodutor, em todo o corpo humano, as manifestações de doenças diversas. E tem uma outra obra que é A Dor como Símbolo, do Rudge, né, que mostra que, de alguma forma, aquilo que não foi bem elaborado no sujeito, né, aquilo que ele não conseguiu elaborar através de palavras, acaba sendo inscrito no corpo como sintoma. Aí vem as manchas roxas. Então, tem um ditado popular, né, nos ditos populares aparece muita coisa, a sabedoria popular, né? E diz aquela expressão, né, estou roxo de raiva, né? Fulano ficou roxo de raiva. Então, roxo de raiva aparece as ronchas no corpo. Ronchas ou até, às vezes, manchas escuras, pretas, né? De fato. Então, é exatamente mostrando que algo na mente do sujeito não vai bem. Digamos, um quadro de gastrite, claro que a psicanálise, ela valoriza muito a questão da singularidade de cada caso, né? A singularidade do sujeito, né? Mas, digamos que o sujeito ficou roxo de raiva, apareceu as manchas roxas no corpo e ele começou a sentir dor no estômago, né? Aquelas palavras que na hora da raiva ele não falou e engoliu. E aí sente dor, né? Aquela coisa que fulano, isso que fulano disse não me desce. Então, por não descer,
incomodou o estômago, né? Isso seria num viés da psicossomática. A psicossomática nem sempre, né, uma dor somática aparece em exame. Só aparece em algum exame de imagem, algum exame clínico, quando já se torna crônico. Então, quando se torna crônico, aí sim ele fica inscrito no corpo, né, e escrito, de modo que aquela dor fala algo do que foi silenciado. Lacan, ele diz que as dores, né, são palavras silenciadas, são palavras não ditas, né, porque Lacan entende que o inconsciente é estruturado numa linguagem. Então, se essa fala foi silenciada, esse dito não foi dito, no corpo será dito como sintoma, como dor. E aí muitas vezes as pessoas dizem popularmente, né, isso é frescura, isso é bobagem. Por quê? Porque não há um diagnóstico de imagem clínico, né, e não é bem assim. A medicina, ela avançou de tal modo que, ainda que não seja possível diagnosticar com imagens e clinicamente, mesmo assim a medicina já entende que de fato existe aquela dor. É o caso da fibromialgia, né, de doenças autoimunes como lúpus, etc., né, e a vitiligo, né, também, que aparecem com mais intensidade quando o indivíduo está numa instabilidade emocional. Então o sujeito não vai bem emocionalmente, acaba manifestando no corpo. Muito bem, são 15 horas e 4 minutos. Para você que chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos recebendo o psicanalista Daniel Lima para falar sobre a clínica psicossomática, corpo, dor e psicanálise. Entender um pouco mais sobre essa psicossomática. Daniel, quando nós falamos de desconfortos estomacais, eu lembro de pessoas que têm a famosa gastrite nervosa. Sim. Essa gastrite nervosa, ela pode ter sido desencadeada de situações que a pessoa vivenciou, que não soube administrar, afetou o psicológico daquela pessoa e levou ela a desenvolver essa gastrite nervosa? Sim, depende, né? Sim, mas depende. Tem N fatores, N casos. Fatores, Tem a questão de filogenética, tem uma série de coisas aí. Mas vamos pegar numa linha bem clássica de Freud. Freud, ele fala, não é que Freud vai descobrir o inconsciente, né? Porque naquela época já haviam filósofos que falavam do inconsciente, já haviam filósofos que falavam dessa força de pulsão, por exemplo, o próprio Schopenhauer, Nietzsche, que falava dessa vontade, desse impulso. Mas Freud, ele vai estruturar, fazer a primeira tópica, dizendo que o inconsciente, ele é dividido como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg seria aquilo que é consciente, a água, né, esse filete de água seria aquilo que é pré-consciente, e a parte maior, desconhecida, não vista, seria o inconsciente. Daí Freud vai trazer uma outra tópica, né? Ele vai dizer que, além dessa estrutura, também é estruturado, também é dividido em isso, ou id, o eu, ou ego, e supereu, ou superego. E Freud, ele vai dizer que esse aparelho, né, o aparelho psíquico, assim como um aparelho respiratório, como um aparelho digestivo, o aparelho psíquico tem a sua funcionalidade. E aí ele diz que esse aparelho psíquico, ele é tanto topográfico, como dinâmico, como também econômico. Ou seja, há uma energia, e essa energia seria a energia libidinal. A energia libidinal, ela tem um dinamismo, né, a maneira como se move, e tem também a economia, se acumular. Existem
quadros de dores no corpo que seria semelhante a uma espécie de hemorragia libidinal, né? Então, essa energia que era para ser administrada, bem dinamizada, digamos assim, na mente e no corpo, de modo que não trouxesse um adoecimento. Então, por não haver esse equilíbrio, esse dinamismo, esse manejo, esse equilíbrio de fato, o que acontece é que há um despejo de energia, né, muita energia sobre o corpo. E aí, dependendo daquilo que o sujeito possa ter já, fragilidade no corpo, é onde pode se manifestar, né? Já numa perspectiva da escola francesa, não. Pierre Marty ele vai dizer que toda dor no corpo, né, antes ela foi psíquica. Então, tudo aquilo que está no corpo, antes era psíquico de alguma maneira, né? Quer seja lá atrás, na infância, assim, recém-nascido, né, por não haver uma boa relação objetal, né? Então, de alguma maneira, isso vai sendo despejado no corpo, e se não for tratado, se o sujeito não for percebendo que algo não vai bem no corpo, porque algo não vai bem na mente, né? Se o sujeito não for percebendo, então, pouco a pouco, isso vai ficando meio que enraizado no corpo, Mas veja, o que você falou da gastrite nervosa, a gastrite nervosa ela tem o seu pico justamente numa instabilidade emocional. Então, numa instabilidade emocional, num período de grande tensão e estresse, ela dói mais, né? Mas quando há uma diminuição dessa tensão, o sujeito vive como se não tivesse. Então, a questão é exatamente como é que no aparelho psíquico é administrada essa energia libidinal, né? Essa energia que nos faz funcionar, as pulsões, né? Eros, a energia que é a pulsão de vida, e Thanatos, que é essa pulsão de morte. Muito bem, eu até separei aqui, enquanto eu estava estudando um pouquinho sobre o assunto, em um artigo eu encontrei aqui vamos dizer, uma citação do O Ego e o ID, de 1923, onde Freud fala que a dor parece desempenhar um papel no processo e a maneira pela qual obtemos novo conhecimento de nossos órgãos durante as doenças dolorosas constitui talvez um modelo da maneira pela qual, em geral, chegamos à ideia de nosso corpo. É totalmente ligado, é uma conexão, sim, né? Que, infelizmente, por não procurarmos, por não pararmos para isso, não conseguimos ter essa conexão entre mente e corpo. E você veja nessa citação do Freud, né, nisso que eu acabei de citar, que é exatamente esse livro, nessa obra do id e o ego, ou o eu e o isso, né? Freud não separa corpo e mente, né? Não há uma dualidade, não há uma dicotomia, né? Um é extensão do outro, né? E o que é a extensão do outro? O corpo. Se o corpo não vai bem, a mente não vai bem, né? Alguma coisa na mente não vai bem. É preciso haver um equilíbrio aí, a saúde mental e a saúde física estarem bem equilibradas, porque às vezes a saúde psíquica não vai bem e o que acontece? A pulsão de morte transforma essa energia de vida em energia destrutiva. Então essa energia, ao invés de nos dar pulso para a vida, nos impulsionar na vida, acaba se tornando um efeito de destruição. Então volta-se contra o próprio sujeito, né? Esse si mesmo volta-se contra o eu, né? O isso, é interessante dizer, né? O isso, o id, ele não é não é um depósito, não, é o centro, é um lugar onde é uma fonte de energia, né? O isso é essa fonte de energia, só que é uma energia muito selvagem, e o sujeito vai aprendendo a lidar com isso, isso ou aquilo também, existe uma tradução no alemão que diz, ou isso ou aquilo, que seria o id, né? Aí, a maneira como o sujeito vai administrando isso é que vai gerando mais qualidade de vida.
vai dando ao sujeito mais qualidade de vida. A diferença é que num processo analítico, né, num processo de psicanálise, é um processo mais lento e as pessoas, principalmente na era em que nós vivemos, querem respostas rápidas, imediatas, né? E se o sujeito tiver ansiedade, então ele já quer chegar e sair com um manual de como é que ele vai ter que haver com esse mal-estar. É o caso, por exemplo, de pessoas que têm a síndrome fibromialgica. Travou. Pedro L. parece que apareceu aí o Daniel agora. A fibromialgia, né, quando começa a manifestar no corpo, né, vale salientar que é uma dor, né, uma dor músculo-esquelética, mas que não tem inflamação nas articulações, e mesmo assim dói. Uma coisa curiosa é que os pacientes assim, né, os analisandos assim, eles acabam manifestando também a depressão, né? E a depressão, como Freud vai falar da depressão, a melancolia, de duas maneiras, né? Freud vai falar numa obra mais antiga e numa obra mais recente. Freud diz que a depressão, no primeiro momento, seria como se fosse um mal-estar, mas é uma coisa vazia. O sujeito não sente assim uma tristeza, não sente uma culpa, essa coisa, uma vacuidade, assim, um vazio. Um vago. Mas que também traz um cansaço, né, traz uma coisa, o sujeito sente no corpo, né, não só algo psíquico. Já numa outra depressão, Freud vai dizer que o sujeito, além de sentir uma perca de energia, ele também sente uma tristeza, uma culpa, né, uma angústia profunda. E pacientes assim querem chegar e ter algo assim muito rápido, muito breve. E a psicanálise é algo do pouco a pouco, né? Porque depende do tempo de cada um e da elaboração daquele sujeito, depende do quanto o sujeito está disposto a falar, né? A colocar para fora. E assim, falando dessa questão, vamos dizer, da psicanálise em si, em comum, você acabou de falar que cada um tem o seu tempo. Mas podemos dizer que depois de 1 ano de sessões, vamos dizer, dessa pessoa se permitindo nas sessões colocar para fora, né? Em 1 ano, a pessoa vai sentir uma diferença significativa na forma de viver, na saúde mental? Depende muito aí, de muitas coisas, né? Depende do profissional que acompanha, o manejo clínico desse profissional, né? Mas, por exemplo, numa clínica mais de acolhimento ou uma clínica empática, que é a proposta de Sandor Ferenczi, né? A proposta de Sandor Ferenczi é uma clínica mais empática, uma clínica onde o analista também se coloca nesse espaço do analisando. Ele vai sentindo também muito desse sofrimento, daquilo que ele escuta, né? Então é uma clínica que envolve um trabalho duplo. A clínica de acolhimento, essa é a clínica do Winnicott, da Klein, Bion, que a proposta é mais de acolher, né? De trazer para perto, de fazer com que esse sujeito, esse indivíduo, ele se escute, perceba onde faltou essa relação objetal de acolhimento, onde ele consegue fazer uma boa relação de segurança. Depende muito da clínica, porque, por exemplo, uma clínica mais lacaniana, isso eu estou falando apenas da psicanálise, né? Sem falar de outras linhas. Mas numa clínica mais lacaniana, a escuta é mais passiva, não é ativa como a proposta de Ferenczi. A proposta da clínica lacaniana é uma clínica mais de escuta, intervenções, né? Uma clínica, vamos colocar numa palavra, correndo o risco de ser bem simplista, é uma clínica da distância. Existe uma distância necessária
entre o analista e o analisando. Já numa clínica ferenciana, winnicottiana, kleiniana e bioniana, tem que haver uma proximidade. Quanto maior a proximidade entre o analista e o analisando, esse analisando, essa pessoa, esse sujeito, encontra um ambiente mais acolhedor, de confiabilidade para também depositar suas dores, para depositar o seu mal-estar. Por isso depende, porque a clínica psicanalítica não trabalha assim com um prazo, digamos, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Existem pessoas que eu atendi, que em 6 meses sentem uma diferença significativa. Já existem outras pessoas que é com 1 ano, e a análise, quanto mais tempo vai passando, mais ela vai aprofundando. Quanto mais tempo vai passando, mais ela vai aprofundando, porque o sujeito vai lembrando de coisas que ainda não foram ditas, mas que para ele foi dita. Em algum momento ele acha que disse. E que depois ele vai ali trabalhando na clínica e vai percebendo que não, ainda não falou. Agora, eu acredito que se numa clínica de acolhimento, o sujeito com 1 ano possivelmente veja alguma diferença. Não digo uma melhora significativa, porque depende de sujeito para sujeito, como eu falei, né? E você percebe que para eu dar uma resposta eu faço um rodeio, né? Precisa rodear um bocado para poder dar Ainda bem que o nosso programa é durante o domingo, dá tempo. Para poder chegar lá, porque Vai, tem toda uma questão na psicanálise, que dependendo da escola, por exemplo, a minha escola é uma escola mais contemporânea, né? A minha formação, a minha psicanálise, né, por assim dizer, é uma psicanálise mais contemporânea, né, com uma base clássica, mas também de matriz ferenciana, kleiniana, winnicottiana, bioniana e assim vai, né? O tempo é muito relativo na análise. Depende de caso a caso. Depende de caso a caso, mas talvez numa clínica de acolhimento, em 1 ano, o sujeito perceba alguma diferença. Alguma diferença. Pode vir até antes. Muito bem. Em outro programa eu quero fazer que você traga essas diferenças da psicanálise, da clínica acolhedora, né? Pra gente entender melhor, porque a psicanálise, mesmo a gente já trazendo desde do papo de domingo, a cada dia a gente tem uma curiosidade nova para entender, porque a psicanálise ela ainda é um pouco desconhecida. Sim. Né? Hoje a psicologia alcançou um nível que espero que a psiquiatria e a psicanálise alcance, que é um preconceito menor. Ainda existe, né? Mas quando alguém diz que vai para o psicólogo, não dá mais aquele choque de que quando alguém diz que vai para um psiquiatra ou para um psicanalista. O preconceito é muito maior. Eu pelo menos no meio que eu convivo, ainda é. Eu acho interessante que é muito comum no interior, né, um preconceito com a psicanálise. Em grandes cidades, né, é um status. Dizer, tem gente que enche a boca, diz, vou para o meu analista. Exatamente, já que é um pouco diferente. Né? Aqui tem essa questão ainda do preconceito, do medo de dizer, né? de dizer que busca ajuda, de dizer que busca uma melhora na saúde mental, né? Realmente. Mas aí depois em outra ocasião, a gente traz para entender a diferença de análise. E realmente o que é uma análise. Porque muitas pessoas ainda não entendem, não sabem nem como funciona. Só descobre às vezes quando realmente toma a coragem e vê que necessita, e vê que é melhor viver tendo essas sessões, porque é uma ajuda para a saúde mental, aí é que consegue entender. Caso contrário... A melhor maneira de saber o que é uma análise é você se submetendo a uma. Exatamente. E eu quero que daqui a pouquinho, Daniel, você fale pra gente, após a nossa pausa, daquela questão. Muitas pessoas dizem que tem dores de cabeças imaginárias, que são dores de cabeças psicológicas. Isso é algo que a psicossomática pode também ajudar? Você me responde daqui a pouquinho. Agora são 15h22. Eu estou recebendo o psicanalista Daniel Lima. Hoje nós estamos falando sobre a questão do corpo, dor e psicanálise, a clínica psicossomática. Daqui a pouquinho a gente continua o papo. E se você tem alguma dúvida, pode mandar para o nosso WhatsApp 99131-4200 ou deixe no espaço de comentários aqui no Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook Venturosa FM.
Agora 15 horas, 22 minutos. 104,9 Venturosa FM. 15h22, boa tarde. Você está ouvindo Saúde em Pauta. Oferecimento Drogarias Caetés. O melhor atendimento da região e os medicamentos pelo menor preço é na Drogarias Caetés. Casa São José. Cuidando com dedicação e carinho da sua saúde. Os melhores profissionais estão na Casa São José. CF Estamparia e Confecção. Camisetas, almofadas, canecas personalizadas e muito mais é na CF. Aí eu disse a ela E semana Clínica passada Médica que ainda Rosalva não tinha Tenório. Um certeza espaço se tu viria dedicado à essa sua semana. saúde. Aí acho que ela só Dispomos de ficou sabendo profissionais quando a de gente excelência postou, para porque eu você. acabei avisando Clínica a ela. Médica Rosalva Tenório. A semana foi bem corrida. Mas graças a Deus tá aliviando. Minha semana está ficando mais calma. A Clínica Médica Rosalva Tenório agora dispõe de serviço de endocrinologia e ecocardiograma com os doutores Débora Brito e Johnny Vitor. Ligue já e marque sua consulta. Telefone 879-9107-0978. Clínica Médica Rosalva Tenório, Rua Boa Vista, número 27, Venturosa, Pernambuco. A Clínica Médica Rosalva Tenório agora dispõe de serviço de endocrinologia e ecocardiograma com os doutores Débora Brito e Johnny Vitor. Ligue já e marque sua consulta. Telefone 879-9107-0978. Clínica Médica Rosalva Tenório, Rua Boa Vista, número 27, Venturosa, Pernambuco. Atenção você de Venturosa e região. Agora você não precisa viajar para outras cidades para ter atendimento médico em diversas especialidades. Na Casa São José você tem à sua disposição os serviços dos doutores Ana Maria, nutricionista, Ana Carla, dermatoesteticista, Caroline Grise, ginecologista, Isley Santos, fisioterapeuta, Johnny Vitor, cardiologista, Roberto Amorim, reumatologista, Rodrigo Agra, endocrinologista, Sandra Kelme, dermatologista, Daniel Lima, psicanalista, Maria Helena, Maiara Cristina e Cícero Hernandes, psicólogos, Silvio Romero, psiquiatra. Além dos melhores profissionais, também temos parceria com a Formular Farmácia de Manipulação. A Casa São José fica no centro de Venturosa, ao lado de Niltinho Fotografias, próximo ao ponto de lotações. Casa São José, cuidando com dedicação e carinho da sua saúde. 104,9 Venturosa FM. Agora 15 horas e 25 minutos, boa tarde. O nosso Saúde em Pauta continua. Hoje nós estamos falando sobre dor, corpo, né? Esse ligamento onde a gente fala sobre corpo e mente e a psicanálise, juntamente com a clínica psicossomática. Recebo o Daniel Lima, ele é psicanalista, atende em Arco Verde, Venturosa e também agora em Garanhuns. No Facebook eu tenho a participação, quem está nos acompanhando como sempre é a graciosa Joelma Cacheado da Casa São José. Joelma, boa tarde para você, é um prazer ter sua audiência. Também eu tenho a participação da Quitéria Leite. Quitéria diz assim: boa tarde, Pedro, hoje eu estou um pouco triste e ansiosa. E quando falamos em ansiedade, Daniel, até o comentário dela caiu como uma luva no que eu estava pensando aqui. É meio complicado achar alguém hoje em dia que não tenha ansiedade, né? E quando nós fazemos um balanço, nós observamos que esse número maior de pessoas ansiosas é depois dessa nossa era digital, dessa era da coisa que é instantânea. É tudo de pronto. Como você falou, há pacientes que querem as respostas assim, um estalar de dedos. Só que não é bem assim. Mas, normalmente, é o que encontramos no nosso dia a dia. Às vezes até nós estamos em busca de coisas instantâneas, né? Então, quando nós falamos dessa questão da ansiedade, ela pode desencadear uma pessoa ansiosa, levar essa pessoa a começar a sentir reflexos no corpo
que vem sendo um reflexo da mente bagunçada, do problema mental, da saúde fragilizada, mentalmente falando? Possivelmente. Possivelmente, porque os sintomas de ansiedade, né, os sintomas que levam o sujeito a muitas vezes numa crise de ansiedade parar numa urgência, né, numa emergência, e chegando lá o médico ao examinar vai ver que é uma crise, né, às vezes só no olhar o médico experiente já sabe que é uma crise de ansiedade, ali passa algum ansiolítico que dê um efeito mais imediato para que esse sujeito depois procure um tratamento, né? Mas vale salientar que a ansiedade em si é algo natural, né? É inerente ao ser humano. Por exemplo, vamos falar assim, uma coisa muito corriqueira de provas. Os estudantes precisam fazer provas no outro dia e aí sente essa ansiedade leva a estudar mais, a se preparar mais, né? A querer procurar mais informação. Então essa ansiedade é algo assim muito comum, né? Uma ansiedade mais natural, habitual do ser humano. O que não é habitual é se de repente você está sentado na sua sala assistindo um filme e de repente começa a dar todos os sintomas de ansiedade. Vem aquela taquicardia, né? O coração fica batendo muito rápido, junto com isso uma sudorese, a sensação de falta de ar, e todo o conjunto o indivíduo começa a sentir uma iminência assim, de morte, parece que vai morrer, vai infartar e vai para o médico. Veja, o sujeito sentiu tudo no corpo, pulmão com a sensação de falta de ar, taquicardia, o coração, né, sudorese, etc. Né? Tanto, né, no meio de ansiedade, de sintomas, assim, uma sintomatologia de ansiedade é vasta. De tanto repetir, né, esse quadro sintomatológico, saiu uma pesquisa recente, né, no meio científico, de que o sujeito que vive assim, num transtorno de ansiedade generalizada, né, pegando aí um enquadramento mais psiquiátrico, então esse sujeito acaba de fato tendo problemas cardiovasculares. Ou seja, o corpo acaba sendo esse território onde a dor se manifesta. O corpo é o território onde toda essa energia psíquica vai se manifestando, vai caminhando, percorrendo. E se algo não vai bem aí, essa ansiedade que seria natural acaba sendo algo maléfico, né? Acaba trazendo algum malefício para o corpo, né? Mas hoje em dia, cada vez mais e mais pessoas estão aumentando a ansiedade por conta do uso excessivo de mídias sociais, né? Porque fica na expectativa de que o outro vá curtir, quer saber quantas pessoas vão curtir esse vídeo, isso e aquilo outro, né? O meu comentário, aquilo que eu publiquei, se alguém vai comentar, né? Então, a ansiedade, né? A clínica psicossomática, vale salientar que é uma clínica da psicanálise, né? Um estudo dos fenômenos somáticos, mas a psicossomática tem também uma área muito individual, muito dela ali. Tem uma clínica só, uma clínica psicossomática de fato, que é onde vai pegar um livro que eu falei, né, A Dor como Símbolo, do Rudge, ele vai pegar ali todos os detalhes, uma dor no rim, o que pode ser e o que pode ser tratado, né? Então a clínica psicossomática é uma clínica que ver de fato essas dores, esse mal-estar como símbolo, né, daquilo que não foi ainda falado. Então a ansiedade, do ponto de vista psicanalítico, é essa angústia, né, o sujeito tendo essa angústia de controlar aquilo que o devir, né,
o sujeito fica querendo controlar o devir o tempo todo. E aí acaba que o sujeito vivencia angústia porque ele está aqui, mas a mente dele não está acompanhando o corpo. E o que acontece? O corpo sofre. Então esse sofrimento psíquico começa a ser impresso no corpo, e aí é quando há todo esse quadro de sintomas, taquicardia e etc., da ansiedade. E a mente, ela é capaz de, não vou dizer neutralizar o efeito dos remédios, mas às vezes a mente pode atrapalhar a ajuda que os remédios que o médico passou para ajudar nesses problemas. Vamos dizer, às vezes uma pessoa que tem muitas dores, podemos usar o exemplo de quem é fibromialgico, né? E a mente, ela pode atrapalhar no efeito que o remédio vai causar? Às vezes a mente, ela é capaz de ter esse poder tão grande? Depende, né? Porque a fibromialgia, por exemplo, né, que é uma dor no corpo, né, o sujeito sente tudo, né, as articulações às vezes ficam inchadas, né, o sujeito vê algo no corpo, né, por conta dessa dor musculoesquelética, mas não tem nenhuma inflamação, né, não tem inflamações nas articulações, mas não deixa de ser uma dor. Acontece de, por exemplo, pacientes assim, né, com fibromialgia, né, o tratamento na psicanálise leva bem mais tempo. Né, leva tempo porque tem uma série de coisas, né, falando em psicanálise, um narcisismo primário, né, uma relação objetal, a questão de libidinal, né, essa carga de energia, essas pulsões, leva mais tempo porque acontece muitas vezes dos pacientes, apesar da medicação, ficar querendo contrapor uma medicação, né? Aquilo que o médico passou. Então, acontece, não, isso que você passou não está funcionando, né? Ou então, quando vai procurar ajuda terapêutica com o psicólogo ou analítica, né? Com psicanalítica. Então, acontece eu estou fazendo análise e está só piorando, eu só sinto mais dores, né? E essa pessoa, ao invés de se ajudar, em dar continuidade, ela para. Então, acontece de querer, ou então sentir uma melhora num tratamento analítico e numa análise sentiu a melhora, já retira o remédio, porque acha... E aí fica fazendo esse movimento de autossabotagem, né? Acontece de atrapalhar, né, o acompanhamento medicamentoso, acontece nesses casos, por exemplo, do sujeito achar que está bem e de repente suspende a medicação, ou então vai na análise para tratar a causa, aquilo que está gerando, o que é que está acontecendo, e quando vê que vai chegar muitos pontos de tensão na análise, e esse sujeito vai começar a ter a sensação de que está doendo muito mais. Está doendo muito mais no meu corpo, eu não estou mais aguentando, eu me sinto fraco. Né? E porque eu já me sinto fraco e não suporto mais, também não vou mais fazer, não vou vir mais. Né? E aquilo poderia gerar uma coisa mais... um bem-estar, acaba gerando um mal-estar. Muito bem. 15 horas e 36 minutos. Nós temos o apoio especial da CF Estamparia e Confecção, personalizando canecas, almofadas, também fardamentos para você. Entre já em contato com a Cíntia pelo 998 11 0243. É o WhatsApp, ou vá no Instagram, @CF Estamparia. WhatsApp 998 11 0243. Casa São José, onde este nobre psicanalista atende. Na Casa São José, para você agendar algum atendimento, é só você ligar 991 32 2423. 991 32 2423. Também temos o apoio da Juliana Estética, ela que leva até você que está precisando se livrar da acne, você que tem cravos, você que tem manchas, melasma, você precisa se livrar dessas manchas. E também flacidez, né? Pós-festas, né? Festividades de fim de ano, as gorduras estão muito bem localizadas em você e em mim, não é?
Então é hora de ir para Juliana Dias. Agende já um atendimento com ela para tratar essa questão de gordura, de flacidez. Lembrando que Projeto Verão é o que funciona é aquele que você escolheu. Então, se você realmente quer emagrecer, se você realmente quer passar o verão bem, com estética bonita, entre já em contato com a Juliana Dias. No Instagram é só você buscar por Juliana Dias Estética. No WhatsApp é o 99202-3525. Repetindo, 99202-3525. Limpeza de pele, massagem linfática e muitos outros procedimentos estéticos é com a Juliana Dias. Também temos o apoio da Clínica Médica Rosalva Tenório. Para agendar atendimento com os profissionais da Clínica Rosalva, é só você ligar no 99117-9539. Repetindo para você, 99117-9539. 15 horas, 38 minutos. E eu perguntei aquela questão de que muitas pessoas, Daniel, têm a famosa dor de cabeça psicológica, enxaqueca psicológica. Realmente isso existe? Realmente a nossa mente é capaz de nos sabotar a ponto de a gente achar que tá com uma dor e na verdade ela é só algo da nossa imaginação? Existe a gravidez, né? A gravidez psicológica a mulher, ela tem todo o corpo, o organismo reage como se tivesse grávida, né? Como se tivesse gestante. O abdômen, a barriga cresce, né? Ela vai sentindo enjoo, e quando vai fazer a ultrassom, não tem nada dentro, né? Cadê? Né? Não tem nada. E acontece sim de fazer, por exemplo, uma pessoa que vem tendo sempre dores de cabeça, faz ressonância, né, com contraste, faz tudo, tomografia, e não tem nada anormal, algum vasinho, alguma coisa que esteja, alguma massinha, alguma coisa no cérebro, não tem nada ali que justifique, né, naquela imagem. E como a medicina avançou bastante, né, o que é muito bom, já os neurologistas já conseguem admitir, né, falar para esse sujeito, para essa pessoa, para esse paciente, que de fato tem uma dor, né? Existe uma dor ali, agora ela é somática, né? E em caso de os tratamentos com pacientes somáticos, como eu falei há pouco, né, requer mais tempo, porque requer que o indivíduo organize, busque, né, elabore, né, ele vá recordar, como diz Freud, né, recordar, repetir, elaborar, vai fazer com que esse indivíduo volte lá para aquela cena traumática e consiga elaborar, colocar para fora esse mal-estar, colocar para fora, para poder se desvencilhar dessa dor. E há casos em que a pessoa de fato tem essa coisa a cura, né, vamos colocar entre aspas aí, o sujeito ele não vai mais sentir, não sente mais porque conseguiu elaborar, conseguiu colocar para fora aquilo que o corpo estava transformando em sintoma. E o corpo estava transformando em sintoma por quê? Aí é o quê? A relação com o pai, é a relação com a mãe, foi uma relação traumática na primeira infância, né? O que é que está fazendo com que esse sujeito hoje vivencie toda essa dor? Né? É específico, é sempre que tem um contato com pessoas, digamos, mais velhas, ou quando está diante de situações desafiadoras e que pode lançar essa pessoa para um nível mais alto, mais elevado. Aí essa dor aparece como se fosse uma autossabotagem, porque, digamos, não pode ir mais longe do que os pais foram, né? E a pessoa fica aí, essa luta interna, que para poder elaborar, para poder começar a entender, leva tempo. Mas pode sim, pode haver dor de cabeça sem causa orgânica, pode haver gravidez sem de fato nenhum indício orgânico, pode haver até paralisia, né? Paralisia. Já cheguei a atender no tempo de estágio gente com paralisia de mão, né? Não consegui mexer a mão, levar os exames médicos e
tudo, com ressonância, com raio-x, tomografia, e não tinha nada, né? Não tem nada e a mão sem movimento. Não ter movimento. É o que Freud vai chamar lá atrás, né, nos estudos sobre histeria de convergência, que seria essa neurose de convergência. A dor é psíquica e se converte no corpo, aparece no corpo, né? Essa dor psíquica, o sofrimento psíquico, melhor dizendo, se transforma em dor, e a dor se manifesta nesse território que é o corpo. Então, como é que pode intervir aí nesse processo? O sofrimento psíquico gera uma dor que se manifesta no território que é o corpo. Tentando entender que sofrimento psíquico é esse. Porque entendendo que sofrimento psíquico é esse, o sujeito vai lidar melhor com essa dor e talvez ela já não apareça com tanta intensidade no corpo. Entende? Uhum. Muito bem. Então a nossa mente, ela é poderosa. Sim. 15 horas e 43 minutos. Joelma Cacheado deixando seu recado aqui. Prazer ter sua companhia, Joelma. Também a Quitéria Leite e o Leonardo Silva. Grande Leonardo, lá de Buí. Com um abraço para você. Boa tarde. Daqui a pouquinho eu quero, Daniel, que você... Estou escrevendo para o blog também. Sim, Choque Cultural. Isso. Já saiu o primeiro texto ou ainda não? Saiu o primeiro texto. Muito bem. Já quero dar uma olhada. Ainda não olhei. São 15 horas e 44 minutos. O Leonardo Silva é o do blog Choque Cultural Buí, sempre parceiro nosso aqui da Venturosa FM. Daqui a pouquinho, Daniel, eu quero que você fale sobre a questão o recalque. O que é o recalque? Né? Muitas pessoas não sabem. E o que a gente, às vezes, guardamos para nós, será que aquele ditado de que as pessoas boas sofrem mais realmente tem um fundamento quando vai para psicossomática? Será que essas pessoas, às vezes, que com medo de magoar alguém, guardou algo, engoliu algo para não magoar alguém, depois vai se prejudicar? Eu quero que daqui a pouquinho você dê a resposta. São apenas segundos, exatamente 42 segundos, e a gente volta para ele responder essas questões. Agora, 15h44. Você está ouvindo Saúde em Pauta. Oferecimento Drogarias Caetés. O melhor atendimento da região e os medicamentos pelo menor preço é na Drogarias Caetés. A internet Casa maravilhosa São em tempo José, de cair. cuidando com dedicação e carinho da sua saúde. Os melhores profissionais estão na Casa São José. CF Estamparia e Confecção. Camisetas, almofadas, canecas personalizadas e muito mais é na CF. E Clínica Médica Rosalva Tenório, o espaço dedicado à sua saúde, dispondo de profissionais de excelência para você. Clínica Médica Rosalva Tenório. Eu digo que eu não posso esquecer de fazer essa pergunta. Aí volta a internet, só que o Facebook ele demora a entender que a internet voltou. Deixa eu ver. Agora são 15 horas e 45 minutos. Vamos agora, já chegando na reta final do Saúde em Pauta, o primeiro do ano. Hoje recebendo o Daniel Lima, ele é psicanalista. Também já chegou aí na parte da teologia. Ele abre um leque, que eu não chamo o currículo dele de um currículo, é um cardápio. Né? Uma coisa muito vasta. Mas... hoje, especificamente, a gente acaba fugindo um pouquinho, vai ali, voltar ali, porque uma coisa liga a outra, mas hoje, especificamente, estamos falando sobre a clínica psicossomática, né? Essa questão onde liga corpo e mente. E nós já falamos aqui, o assunto foi tão longe que chegou em gravidez psicológica. Pra você ter noção, você que chegou agora. Depois, essa live vai ficar salva. Daniel também vai postar no canal dele no YouTube. No YouTube, Daniel, como é? Psicanálise Daniel Lima. Pronto. Daqui a pouco a gente encerra, mas vai ficar salvo tanto no Facebook da rádio, como depois Daniel também vai postar no canal dele do YouTube, para quem pegou no meio do caminho poder entender melhor. Porque logo no início, Daniel falou um pouquinho do que realmente é essa psicossomática, que realmente o nome já deixa você um pouco meio receoso, né? Porque é um nome meio... não faz parte do nosso cotidiano, ouvir sempre, mas... no início do programa ele falou um pouquinho mais especificamente do que é. Então, para você pegou a conversa no meio, depois fica salva a transmissão no Facebook Venturosa FM, e ele também vai postar no canal dele para você entender melhor.
Mas eu deixei uma pergunta no início. O que é o famoso recalque, que a psicanálise tanto fala? Iria precisar de uma manhã para falar de fato, né? Eu corro o risco de ser simplista, né? Nessa tentativa de resumir tanto. O recalque são energias, né? Uma energia, um trauma, uma experiência vivida. Você vivencia algo e está tudo naquilo que a gente vê agora, né? Aquilo que a gente vivencia, está tudo organizado de imagem e sensação. Então, se você quando você tem uma memória, prazerosa, agradável, você tem aí a imagem juntamente com a energia, né? E aí está tudo muito organizado. O que acontece? Às vezes, existem situações lá atrás que vivenciamos na infância, que são dolorosas, e a mente se encarrega com os mecanismos de defesa diversos, né? Pega essa imagem, pega essa imagem de dor, de sofrimento, pega esse trauma, essa dor e coloca no porão da alma, por assim dizer, né? E aí fica recalcado, né? Fica lá guardado, armazenado. E aí a gente tem um termo muito usado na psicanálise, que é o retorno do recalcado, que é essa compulsão à repetição. A compulsão à repetição também tem a ver com esse retorno do recalcado. Então o recalque seria... E detalhe, o que fica armazenado é a imagem, não a energia. A energia, né, as memórias, boas ou não, vão ficar se repetindo, né, se vinculando o sujeito ele vai repetindo como se essa energia fosse procurando uma imagem a se atrelar, né, procurando uma imagem para se vincular. E como não acha, né, ele fica nessa repetição de solta a imagem, volta, repete, se vincula, não é a imagem, solta, repete a sensação. E cada vez que a dor se repete, ela é intensificada, ela é potencializada. Então, numa sessão de análise também, né, Freud vai dizer que a psicanálise também é uma maneira do sujeito ter que se haver com esse retorno do recalcado e a demanda do seu desejo. Então, esse recalque, que seria essa dor que está no porão da alma, né? Esse conteúdo traumático, doloroso que está no porão da alma, contido, né? Fica ali contido, que é o que sempre volta, né? Essa coisa a dor que se retorna, mas que não se sabe o que é. Estou triste, mas não sei pelo que estou triste. Como isso acontece? Isso acontece demais, né? Porque aquela imagem que está recalcada, entre aspas, esquecida, né? Está lá recalcada, mas a energia não, né? Então aquela energia sofrida, aquela tristeza, aquele mal-estar, ele se repete. E aí é quando há como se fosse um retorno, sobe um pouco e mergulha, né? Essa energia. Muito bem, são 15 horas e 51 minutos. Se isso é ser simplista, parabéns. Viu? Rapaz, é difícil explicar recalque assim em tão pouco tempo. É quase um recorde. Mas são 15 horas e 51 minutos. Você que chegou agora, tem gente que pega a nossa conversa no meio, na metade, e agora quase já no final. Mas hoje nós estamos falando dessa questão da clínica psicossomática, o que ela abrange, o que ela trata e o que ela ajuda, né? Daniel, quando nós falamos tem um ditado que eu lembrei logo, quando você falou na entrevista anterior, que às vezes porque você engoliu alguma coisa, porque você retraiu-se, você deixou de falar, você deixou de expor algo, isso depois te prejudica. Aí eu lembrei de um ditado onde diz: as pessoas boas sofrem mais. As pessoas boas, aí nós interpretamos como pessoas, às vezes, que por não querer magoar alguém,
soltar alguma, vamos dizer, alguma colocação que desagrade a alguém, prefere deixar para si. Isso pode, esse ditado realmente ele tem fundamento? Isso pode realmente afetar na nossa vida? Depende, né? Dependendo, sim. Por quê? Essa coisa de pessoas boas parecem sofrer mais é algo que persegue, inclusive, do ponto de vista religioso, né? Como o Brasil, a religião oficial do Brasil é o cristianismo, existe um texto, né, nos Salmos, no Salmo 37, onde o salmista ele vai fazer justamente essas perguntas. Por que é que o ímpio, por que é que o injusto, por que é que os maus prosperam e os bons não? Por isso que muitas pessoas, te interrompendo, mas quando eu falei desse ditado de que pessoas boas sofrem mais, é realmente isso. Algumas pessoas observam seu redor e dizem, fulano, eu sou melhor que fulano. É uma interpretação particular, né? Mas diz, eu sou melhor, o fulano é melhor e ciclano está se dando bem. Por que é? Por que pessoa... Aí é que de onde vem esse ditado, né? Pessoas boas sofrem mais. Mas pode continuar. Como teólogo, né? Aí Davi ele dá uma resposta. Davi ele diz, não olhar, né? Não olheis para esse ímpio, para essa pessoa má que prospera no seu caminho, né? Não olhar para isso e olhar para si. Porque o que acontece? Às vezes o sujeito olha tanto para todo mundo à sua volta e entra numa espécie de crise, porque fica o tempo todo querendo agradar o outro. Ele tem diante de si, né? Eu gosto de trazer muito essa coisa da logoterapia. Viktor Frankl foi um dos que estavam lá no Holocausto, né? E o Viktor Frankl ele diz que nós temos duas coisas. Diante de uma situação assim, nós temos possibilidades e necessidades. O sujeito tendo esse seu desejo, né, e encarando que para vivenciar esse seu desejo, existe aí necessidades e existe aí as possibilidades. Se o tempo todo esse sujeito vivencia as possibilidades dos outros, tudo aquilo que é possível, fulano, se eu falar isso, ele vai se sentir assim, ele pode se sentir de tal modo, ele vai se chatear, vai se sentir mal, vai acontecer isso. Fica nas possibilidades no olhar do outro e não naquilo que, será que se eu falar isso vai ser bom para mim? Né? Será que eu vou me sentir bem depois? E a necessidade é exatamente isso, né? Olhar para si, ver se de fato é necessário falar determinadas coisas. É necessário, vai me fazer bem, né? É preciso falar isso. Às vezes, em nome de uma sinceridade, o sujeito diz, eu sou muito sincero, e em nome de uma sinceridade fica aí exalando veneno para todos os lados, né? Em nome de uma sinceridade fica dando, como dizem aqui, né, um termo, fica dando coice. Aqui na região isso é muito comum, né? Fulano está dando coice. Não é que está fazendo uma comparação com algum animal específico, mas que está ignorante, está agressivo, né? E em nome de uma sinceridade, as pessoas às vezes acabam sendo assim. Só que o que acontece? O que é muito comum nas pessoas, que a gente chama de pessoas boas, né? Aí tem que haver uma reflexão, o que seria uma pessoa boa, né? O que seria uma pessoa boa e o que seria uma pessoa ruim, sobre o que olhar, sobre que cultura. Então isso aí é muito complexo, esse negócio. E muito subjetivo, porque para mim, doutor Daniel pode ser uma boa pessoa, para outra pessoa você pode não ser. Então vai de cada caso, vai de cada pessoa, então vai para o olhar de quem está olhando. Exato, a questão é essa, é o olhar de quem está olhando. Porque essa pessoa que é, digamos que você traz, né, a pessoa boa, ela também é alguém que está olhando, né? Ela é alguém que está olhando e às vezes silenciando, não fala. Por quê? Porque está olhando para as possibilidades de um outro, né? Porque está querendo atender às necessidades de um outro. Então aí no meio, essa pessoa, é como se formasse um X, a pessoa cria um ponto de tensão, de crise. E quando se cria essa crise, o sujeito não sabe mais nem aquilo que se quer. Aí o que acontece?
de tanto querer agradar o outro, às vezes precisa falar algo, né, que não me fez bem, né? Fulano fez alguma coisa comigo, eu não gostei, e às vezes só o fato de chegar e falar já coloca isso para fora, né? Por exemplo, vou dar um exemplo na minha casa, minha avó, uma vez foi ao cardiologista e o cardiologista chegou para ela e disse: não guarde essas coisas, não. Coloque para fora, senão isso faz mal para o seu coração. E aí, toda vez agora que alguém fizesse alguma coisa com ela, ela falava, ela colocava para fora, ela dizia aquilo que tinha que dizer, né? Não guardava para ela. E o que quando guardamos essa energia, vamos colocar como uma energia negativa. Então, essa energia, ela irá se manifestar no nosso corpo de alguma maneira. Atualmente, por exemplo, pessoas rancorosas, pessoas que guardam mágoa de alguém. Saíram pesquisas recentes de que a mágoa, o rancor, acabam sendo um ambiente muito fértil para células cancerígenas, né? Para o nascimento de células cancerígenas, para a proliferação de células cancerígenas. E às vezes a gente de fato diz isso, né? Porque fulano tão bom, né? Porque as pessoas tão boas sofrem tanto, né? Depende do olhar dessa pessoa, do tão bom, né? E se primeiro essa pessoa tão boa está sendo boa para si mesma, né? Se ela está diante das crises, criando possibilidades, criando oportunidades para novas possibilidades e atender às suas necessidades, ou se ela está sufocando a sua necessidade, consequentemente as oportunidades e as possibilidades. E aí pode ser que essa pessoa muito boa, falando num olhar psicanalítico, ela esteja revivendo situações específicas. Digamos que a pessoa teve uma mãe fálica, uma mãe que detinha o poder, uma mãe muito autoritária. Então, essa pessoa, quando vai crescendo, vai encontrando dificuldade de se relacionar. Isso é uma possibilidade. Existem outras maneiras. Não é um diagnóstico que toda pessoa desse jeito vai ser assim com a mãe. Não, é só um exemplo. É uma possibilidade. Pode ser isso e tantas outras coisas. Então, toda vez que essa pessoa se deparar com alguém, vai trabalhar e se depara com uma mulher que detém o poder, que manda, que é autoritária, essa pessoa vai começar a sentir no corpo de alguma maneira, digamos, taquicardia, sudorese, passa mal, sente gastrite, úlcera, dores de cabeça, ela vai começando a sentir no corpo um mal-estar, né? Por quê? Porque essa pessoa remete ela a uma dor, algo que ela não conseguiu elaborar bem. Ou outra situação, a pessoa é muito boa porque a sua infância foi uma infância muito ruim, uma infância muito difícil, era uma pessoa que passava privações, né? Não teve a oportunidade de estudar em boas escolas. Então, essa pessoa quando cresce, né? Esse sujeito cresceu e de repente agora tem a oportunidade de fazer isso para outras pessoas, começa a se realizar nas pessoas. Então faz essa boa ação para outras pessoas, doa, faz com que outros indivíduos vivenciem aquilo que ele não pôde viver. Então essa coisa aí, no viés psicanalítico, é um tanto complicado até de se falar. Mas nesse olhar, né, um tanto prático da psicanálise, não da psicanálise clínica, mas um olhar mais prático, de uma psicanálise mais cotidiana, fundindo-se aí com a teologia e uma filosofia prática, o sujeito às vezes o sujeito acaba sendo essa pessoa boa que sofre muito, porque na verdade pode não estar sendo bom nem para si mesmo, em respeitar seus limites, suas possibilidades e suas necessidades. Pode ser, não vou usar a palavra genético, mas quais os fatores que, diante da psicanálise, além desses que você já falou, se tem algum ou que, se não tem, são esses que você falou, quero que você frise normalmente, que a gente já está na reta final. Para fechar, eu queria saber assim, porque algumas pessoas têm uma dificuldade de se amar, porque
é o que você falou. Às vezes se preocupa demais com o outro, por isso que silencia-se, por isso que guarda. Por que as pessoas têm essa tendência? Porque creio eu que uma pessoa que às vezes que pensa demais no outro, engole algumas coisas, vamos dizer, silencia-se, é um pouco de falta de amor próprio. Posso dizer assim? Mais ou menos. Depende do caso. Né? Mas por que às vezes as pessoas têm essa tendência a não se valorizar, a se preocupar com o outro? É questão cultural, vamos dizer, uma questão de criação, foi criado para se preocupar com o outro, não com si mesmo. Ou algumas pessoas levam mais a sério aquela questão de dizer, ame-se, cuide de você. Por que o ser humano ele é assim? Às vezes é uma relação com os cuidadores, uma relação com os pais, né? Essa relação objetal, do primeiro objeto de desejo da criança, né? Então a criança, de alguma maneira, isso não ficou bem definido, bem delimitado, bem organizado. Então a criança, ela cria, né? Nós temos o eu, né? E a criança cria uma espécie de extensão, né? do eu, né? O self, o eu e o falso self, que seria uma espécie de extensão do eu, né? O si mesmo, vamos colocar assim, o eu e um si mesmo. Que aí seria, vamos pegar uma imagem, eu sempre uso a imagem de um carro alegórico. O que é que um carro alegórico é? Ele, antes de mais nada, é um caminhão, uma carreta. Ele é aquilo ali na sua essência. Mas sobre ele tem um bocado de coisa, alegoria, toda uma estrutura para quê? Para agradar alguém, né? Para agradar um público, para receber notas, para ser aprovado. Então, até como a gente falou da questão religiosa, né, faz parte dos mandamentos o amar, né, a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si. Né? Eu não posso amar a ninguém se eu não amar a mim mesmo. Mas existem pessoas que têm dificuldade de amar a si justamente por essa relação. Não teve um pai suficientemente bom, não teve uma mãe suficientemente boa, e aí por não ter, cria-se uma extensão, cria-se esse si mesmo, para poder agradar. Já que eu não consigo agradar essa pessoa com o meu eu, então se torna um carro alegórico para conseguir dar conta dessa atenção, de ter um pouco. E essa pessoa vai vindo assim, né? Vai se havendo assim, vai existindo assim, vai reagindo assim, diante de situações de trabalho, em relações interpessoais, ela vai sempre tendo uma necessidade de criar um carro alegórico para atender alguém, porque lá atrás ela não conseguiu ter essa boa relação com os pais. Então, é muito mais dessa relação primária, né, da questão de narcisismo primário, dessa relação lá atrás, que pode fazer a pessoa, né, não ter esse amor próprio, ou pode fazer a pessoa ser egoísta, a olhar apenas para si, né? Olhar apenas para si, porque lá atrás ela foi criada como se fosse o reizinho, a princesinha, a rainha da casa. Então, tudo que queria tinha. Tudo que queria tinha. Então é uma pessoa que vai encontrar dificuldades a lidar com o não consegue não pode ser frustrada, não sabe lidar com contrariedades, são pessoas que é como se não tivesse limites. Eu posso tudo, né? Eu posso tudo. Já o outro lado, de quem não ama a si mesmo, é como se não pudesse nada. Então, se por um lado eu tenho aí essa pessoa que não... É como se pudesse todas as coisas, então eu posso todas as coisas e não quero lidar com o não. Tem aquele outro que é como se não pudesse nada, por isso tem que dar sim para todo mundo. É a famosa pessoa que não sabe dizer não. Exato. E acaba se prejudicando por isso. No caso, fazendo uma frase, eu adoro fazer isso no final do programa, uma frase de conclusão que deu a entender, né, é que o passado diz muito sobre quem você é. Sim. Acho que a psicanálise vê a pessoa assim, né? Olhando para trás. O que ela é hoje é o reflexo do seu passado, da sua vivência dos dias anteriores até o dia de hoje. Também. E a maneira como ela lida com a dor. A maneira como ela lida com a dor tem muito a ver com essa história, né? Então,
é como se vivesse, como Kierkegaard fala, né? Tendo que olhar para trás, para não repetir aqueles erros ali. Então, ter que olhar lá para trás, olhar para trás. E a psicanálise é essa coisa do falar da sua história, porque entende-se que para chegar a esse sintoma hoje, para você ser essa pessoa que diz sempre sim, para ser essa pessoa que não consegue se amar, para você ser essa pessoa que está trazendo dores no corpo, que você sente, essa depressão, uma autossabotagem, ansiedade, para chegar até isso aqui hoje, tem todo um percurso. E aí é como eu digo sempre, né? O discurso na psicanálise. Quanto mais o sujeito vai falando, quanto mais há discurso, o discurso diz. O discurso diz. Você é da área de letras, né? Sim. O discurso diz o curso. Então, esse discurso vai apontar, vai dizer de um curso, de um caminho. Vai relatar. Né? Vai relatar, vai dizer. Né? É um dizer. E, às vezes, esse discurso está no corpo. E o corpo é que está dizendo um caminho. O caminho dessa pessoa. Digamos, a gastrite dela são palavras que, ao longo da vida, ela foi engolindo, acumulando. Às vezes, a síndrome fibromialgica dela é porque são dores que, com o passar do tempo, ela não foi acumulando, não foi lidando. Então, um luto mal elaborado, um filho que se muda brutalmente, assim, não brutalmente, digamos, inesperadamente, é a melhor palavra. O filho aí tem que haver já com luto, a perca de um lado, a perca de outro, e tantas outras percas que se vão acontecendo. Às vezes são os acúmulos mesmo, vai acumulando dor, e uma hora essa dor vai para o corpo como síndrome, né? Que é essa síndrome fibromialgica. Ou vai aparecendo como doenças autoimunes, lúpus, e etc. Muito bem. Pessoas que normalmente não costumam bater de frente. Ou seja, são pessoas que evitam, vamos dizer, conflitos. Naquele exato momento, para essa pessoa não interfere dizer ou não dizer, tanto faz. É aquela famosa pessoa que está suave na nave, né? Então, prefiro não discutir, prefiro não bater de frente. Porém, aí tem a diferença do que a gente começamos falando. Né? Nós começamos falando sobre a questão de quem guarda uma coisa e desde aquele momento que você guardou, já começou a te perturbar. E futuramente vai ter um reflexo bem maior. Mas e essas pessoas que realmente são mais, vamos usar aquelas gírias, são mais de boa, né? Que preferem não evitar, onde puder evitar um conflito, beleza, e evita. É real aquelas opiniões mais comuns que encontramos de quem é calmo demais, de quem discorda raramente, de quem sempre está concordando ou discorda, mas prefere não bater de frente. Esse tipo de pessoa às vezes esconde uma face mais estourada, uma face mais, podemos dizer, radical, por trás dessa paciência, por trás dessa compreensão e dessa, vamos dizer, dessa suavidade aparente? Depende, né? Existem pessoas que é como se tem um ditado que diz, né? É calmo, mas pise nos calos, que aí você vai ver, né? O quanto essa pessoa é. Agora é um fato que pessoas que são mais tranquilas, mais calmas, né? Que sabem lidar com mais facilidade das coisas, quando de fato se frustram, né? Quando de fato estouram, chegou ao ponto limite, quando ela passa desse limite, são pessoas que estouram com muito mais intensidade do que pessoas que comumente são mais explosivas, né? Pessoas que são explosivas, ela vai sempre explodindo de pouquinho em pouquinho e não explode. Já essa pessoa que vai guardando, é uma pessoa mais tranquila, mais calma, ela vai explodir vai chegar de ao uma ápice. vez só, né? Tudo. E essa pessoa que é explosiva é como se fosse explodindo de pouco em pouco, né? E aquele que explode tudo é justamente tranquilo. Mas isso aí é muito relativo, porque vai de cada pessoa para cada pessoa. Exato, vai muito de como é que você vai lidando com esse meio, né? O que é isso? Será que eu estou fugindo
das dores? Será que eu estou querendo negar a realidade? Por isso Evitar o choque da realidade. Isso. Então, será que eu estou negando a realidade? Eu estou constantemente com mecanismos de fuga, né? querendo fugir dessa realidade, porque eu estou com medo de ser acachapado por ela, eu estou com medo de ser esmagado por essa angústia. Então eu prefiro ficar negando, vivendo nesse mundo de Poliana moça, onde tudo é muito bom, né? Ou então são pessoas que acabam dizendo: eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome Gabriela. Lembrei na hora. Assim, e tal. Essa pessoa de imediato procurar fazer análise, procurar terapia, saber por que é assim, se é desse jeito e isso de alguma maneira lhe traz algum mal, né? Trabalhar mais isso de você para com você mesmo, através de não só de um autoconhecimento, mas às vezes também se permitindo confrontar, ter que a ver com esse desejo e com o recalque e tantas outras coisas. Como fomos longe, como ainda temos o que falar, mas deu pra gente entender um pouco, né? Uma próxima vinda sua aqui no Saúde em Pauta, ou até no Papo de Domingo, depende da sua agenda, mas a gente dá continuidade e depois entender mais um pouco, porque, como eu falei, as pessoas, a gente fala psicanálise, tem esse choque, o que é, né? Mas para tentar desmistificar realmente a psicanálise, as modalidades que elas são, entender, pelo menos nas entrelinhas, o que cada uma tem de diferente e o que cada uma tem de em comum, né? E ainda depois dá pra gente entrar mais um pouco nessa clínica psicossomática para entender mais um pouco. É óbvio que voltará aqui ao nosso Saúde em Pauta, esta pauta, mas hoje já foi bem esclarecedora. Tivemos aqui mais ou menos quase 1h30 de programa que deu pra gente entender, que deu pra gente se aprofundar, e falamos de N casos. É óbvio que a gente salienta, a gente repete. Nem sempre e raramente o que a gente fala aqui é o que você está passando. Pode ser parecido, Sim. Mas para entender realmente o que o nosso ouvinte passa, o que cada um de nós passamos no nosso cotidiano, uma análise é muito adequada e indicada. E até a análise assim, você fazendo a sua própria análise, uma autoanálise, você parar e ver: eu estou com ansiedade, mas não é uma ansiedade porque eu tenho uma coisa para fazer, não é uma ansiedade que me lança para além do meu limite, né? Eu vou apresentar um trabalho, tenho que fazer determinada atividade amanhã, tal, então já estou me preparando com mais cautela. Então, se está vivendo um constante quadro de ansiedade, né, e isso está trazendo algum mal-estar, qualquer que seja o mal-estar, se você passa por dores, sente dor no corpo, sente a dor, né, o sofrimento psíquico também, que é essa tristeza, uma angústia, né, procurar um especialista, procura logo um psicólogo, psicanalista, para poder começar a elaborar isso, né, para não ir para um ato, a passagem ao ato, né, para não começar aí pessoas que não sabem lidar com o sofrimento psíquico, às vezes fazem a passagem ao ato suicida, outros fazem uma passagem ao ato somático, né, sendo no corpo a dor. Então é interessante que o sujeito saiba respeitar os seus limites, pare um pouco para se escutar nessa agitação, né? Tem muitos ruídos em nossos dias, redes sociais, tudo, tem muitos ruídos que nos impedem de olhar para a gente, olhar para si. E a análise, a terapia é um momento de investimento no seu desejo, um investimento no sujeito, para que possa ter mais saúde mental. Muito bem. 16h16, tudo igual por aqui. Nós conversamos com o Daniel Lima, ele é psicanalista, filósofo e teólogo. Ele atende nas segundas e terças-feiras no Empresarial Líder, na Rua Germano Magalhães, 176, sala 07, segundo andar, no centro de Arco Verde. Nas quartas e quintas-feiras, ele atende na Casa São José, aqui na Rua Jerônimo Tenório, 17, no centro, aqui em Venturosa. Fica ali próximo ao ponto de lotações, vizinho a NF Studio, Casa São José. Nas sextas-feiras, agora ele atende no Recriar Núcleo Terapêutico, na Rua Joaquim Távora, número 52, bairro Heliópolis, em Garanhuns. E é óbvio, siga nas redes sociais, Instagram, Daniel.
Psicanálise Daniel Lima. Para todas as minhas redes, Psicanálise Daniel Lima. Psicanálise Daniel Lima, Instagram, Facebook e YouTube. Psicanálise Daniel Lima. E para agendamento de horários, entre em contato através do WhatsApp, DDD 87 99210 5658. Repetindo, DDD 87 99210 5658. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Para encerrar e fechar, eu só quero que você deixe uma mensagem, porque estamos no Janeiro Branco, não é isso? Que é voltado à saúde mental. Use esse último minutinho aí como bem achar melhor, como psicanalista, porque muitas pessoas precisam entender que se desse tempo para si mesmo, para a sua mente, muitas coisas seriam evitadas e muitos conflitos seriam resolvidos com mais facilidade, né? E o Janeiro Branco, ele para as pessoas para alertar sobre isso, não é? Então, fica à vontade. Nenhum investimento financeiro é tão alto para trazer a saúde mental, né? Porque se você faz um investimento, né, qualquer que seja o investimento financeiro na sua saúde mental, você está, antes de mais nada, se prevenindo também na sua saúde física. Assim como cuidamos do corpo através de atividades físicas, exercícios mais diversos, se faz necessário também cuidar da alma, cuidar do aparelho psíquico, cuidar da mente. Como diz o antigo ditado, mente sana in corpóreo sano, mente sã num corpo são. Se a mente está sã, para a mente estar sã, é necessário fazer elaborações, é necessário fazer aquilo que está tão na moda, a palavra ressignificar, dar um novo significado, se refazer diante das dores, saber lidar com as dores, ter de enfrentar os sofrimentos psíquicos, para melhor elaboração e assim ter a maior manifestação de amor próprio, investindo na sua saúde mental. Procure ajuda, rompa a barreira do preconceito e faça análise. Muito bem, dado o recado. Daniel, muito obrigado mais uma vez, que em 2020 possamos nos encontrar aqui mais vezes no Saúde em Pauta, tá certo? Tá certo. Um ano de muito sucesso profissional e pessoal para você. Todos nós. São 16 horas agora, 20 minutos. O Saúde em Pauta tem o apoio da CF Estamparia. Você entra em contato pelo 99811-0243, fala com a Cíntia. Personalizados é com a CF. Atendimento da Casa São José, além de Daniel Lima, temos outros profissionais. Atendimento na Casa São José, agendamento 99132-2423. Também temos o apoio da Juliana Dias Estética, quer cuidar do seu rosto, limpeza de pele, também cuida da sua estética, tanto facial como corporal, 99202-3525. E também a Clínica Rosalva Tenório. Vários profissionais para agendar atendimento com qualquer um deles, 99117-9539. E Drogarias Caetés, o melhor medicamento por um menor preço é nas Drogarias Caetés. Esse foi o nosso primeiro Saúde em Pauta do ano de 2020. Espero que de muitos outros. Com a produção de Cíntia Araújo, produção gráfica, na produção e apresentação, eu, Pedro L., a direção geral de Iranildo Leite. Para todos vocês, uma ótima tarde. Eu ainda continuo com vocês até às 17h. E o Saúde em Pauta volta domingo que vem, às 2h30 da tarde. Boa tarde para você.